Então, esse aqui é o vídeo explicando o meu código de teste, tá? Dos meus dois cenários para atividade avaliativa da cadeira de teste de qualidade de software, né? Então, no meu código, eu separei ele em pequenas instâncias da execução, né? Então, a gente tem alguns arquivos. Eu tenho o main, o packages installer, um packages.txt, um Selenium Factory e um Worker Tester, né? Como é que está funcionando, certo? O arquivo que eu executo é o arquivo main.py. Esse main.py ele é só responsável de organizar o que deve ser chamado e o que deve ser executado, né? Primeiro, ele cria uma constante aqui com um objeto, né, da classe WorkerTester. Depois, se ele é executado, ele executa uma função chamada installPackages. Ele pega esse objeto, o worker, e executa o teste CT001 e CT002, que são métodos dessa classe WorkTester, né? Então vamos começar a falar sobre os módulos, né? Então a gente tem um package installer, que é um módulo que utilizei para poder verificar se os arquivos para executar o main estão instalados na máquina, ou seja, ele verifica se os pacotes do pip estão disponíveis, né? Então aqui ele tem algumas funções. Duas são funções auxiliadoras, tá? E uma é a função principal, que ele pega o arquivo, o packages.txt, onde aqui eu especifico qual pacote eu tô utilizando no meu projeto e a versão dele, certo? Ele pega esse arquivo, abre, ele verifica se esse arquivo, né, tá no caminho, né, tá na pasta do projeto. Ele abre e ele separa as linhas, né? Quando ele abre esse arquivo, ele se ele não encontrar nada escrito, ele vai aqui cair nesse if not e vai printar nenhum pacote encontrado e vai retornar. Mas caso ele encontre, ele vai verificar os pacotes, aonde ele vai pegar cada pacote aonde ele quebrou em uma lista, cada pacote dentro da lista de pacotes, ele vai pegar o nome do pacote e vai normalizar, que é essa função, primeira função auxiliar, que ele vai pegar a questão da string inteira e ele vai dar um split nessa string, quebrando ela em o que é texto e o que não é. Quando ele pega só o texto, ele vai pegar só esse nome do pacote. Para cada nome encontrado, ele vai verificar se ele já está instalado, aonde é essa segunda função auxiliar. Ele pega cada nome de pacote jogado aqui e retorna um booleano, então se é verdadeiro ou não, ele procura se esse pacote se encontra dentro das dependências da venv ou da máquina que você está usando. E se ele for verdadeiro, ele retorna que já está instalado, se não, ele instala, tá? Certo, esse foi o package installer, que essa primeira instância aqui, que eu utilizo a função principal dele, install packages. Depois ele vai utilizar os métodos do objeto WorkerTester, né? O WorkerTester, ele é uma classe que eu utilizei para fazer um trabalhador mesmo, é como se fosse o testador automático. E dentro desse testador, ele tem dois métodos e uma classe construtora. Essa classe construtora, ele vai utilizar como parâmetro uma outra classe que criei como auxiliar, né? Um módulo chamado de uma classe chamada de fábrica de selênio, que é o Selenium Factory. Então eu vou bem aqui abrir ela, tá? Essa Selenium Factory, ela só instancia, ela só cria a instância do driver e retorna ela através do método criar instância. Então toda vez que eu chamo essa classe, ela se constrói criando o driver e se eu usar o método, ela joga ali
para o objeto ou para uma constante que precise de um driver. Então, ele me abstrai essa lógica toda dessas configurações. Eu só preciso utilizar a classe e o método e eu já vou ter o meu driver pré-configurado. Depois que o worker test é construído, né, depois que ele pega esse Selenium Factory, dentro do worker test, ele vai construir um driver, né? Então eu vou pegar um factory, que eu passei aqui como argumento, .create instance, pronto, o driver já está aqui dentro. Então ele vai fazer dois testes. O CT001, que é testar se o CPF com menos de 11 dígitos está, no caso, apontando o erro, né? Ele deve testar se ele está validando se o CPF tem 11 dígitos ou não. E tem o CT002, que ele está validando se a senha que está sendo colocada tem mais de 8 dígitos. Então, no método CT001, ele vai printar que está iniciando o teste, vai pegar o driver que já está construindo acessar o site. Eu mapeei aqui os botões por constante. Então eu peguei esse drive e armazenei em cada elemento que eu vou usar nesse teste. Então eu tenho o botão entrar, o input CPF e o input senha. No input CPF eu vou mandar send keys 3 dígitos, ou seja, que tem menos de 11. E no senha, aqui tem 8 dígitos. Ele deve clicar, aqui ele vai ver se ele vai esperar 10 segundos e ver se ficou visível esse elemento pelo XPath, tá? Porque nesse site, esse elemento, a mensagem de erro é criado dinamicamente. Então, no caso, todo o ID dele vai vir diferente para cada mensagem gerada, ou quando eu recarrego o navegador. Então, aqui é interessante usar o XPath. Pelos elementos, eu estou pegando pelo ID, pegando pelo CPF. Esse botão entrar desse site não tem ID, então eu peguei o XPath, né? Então, ele vai verificar, depois que ele capta essa mensagem de erro, ele vai verificar se nessa mensagem de erro o texto é CPF inválido. Se essa mensagem de erro existe, então o teste passou com sucesso. O mesmo raciocínio vai vir para o CT002. São os mesmos elementos, só que ao invés de ser a validação do CPF, agora vamos validar se ele está colocando a mensagem de erro para senhas menores de 8 dígitos. O raciocínio ainda é o mesmo. No caso aqui, eu passei um parâmetro aqui, uma entrada de 11 dígitos e aqui de 3. Ele verifica se essa mensagem de erro vai aparecer. Se ela aparecer, ele já vai fazer o teste com o valor dessa mensagem. Então, a mensagem deve ser essa. A senha deve ter pelo menos 8 caracteres dentro do texto da mensagem de erro. Se ela aconteceu, então o teste passou. E aqui finaliza. Então, na execução, né? Na execução aqui, foi bem abstraído. Na main eu só crio o meu objeto worker, né? O meu trabalhador. E na execução principal verifico os pacotes, caso seja a primeira vez que esteja rodando esse código. Ele vai tentar agilizar, tentar abstrair a complexidade de instalar. E aí ele vai trazer dois métodos, executar o CT001 e o CT002 e deve finalizar o ambiente de teste. Então vamos aqui executar, né? Então ele já está fazendo o primeiro caso, percebeu que o CPF é inválido. Opa, sem querer. Então, vamos novamente. Aqui ele passou, mas vamos novamente. Então ele verifica o primeiro caso, CPF inválido. Ele deve daqui a alguns segundos iniciar, executou, e com isso ele já viu, já mostrou aqui que passou os dois testes, tá? Eu posso até melhorar aqui e colocar um time.sleep, que eu não coloquei antes de fechar. Um time sleep 5 e executar. Pronto. Então nessa execução ele vai verificar o primeiro teste, veja que ele fez o parâmetro e apareceu aqui, e o segundo, ele também fez o segundo ambiente e apareceu a mensagem. E aqui ele já finalizou, e veja que ele iniciou, testou, passou, iniciou, testou, passou.
E é isso. Obrigado.